Olá, mais uma vez aqui com você e hoje você no cinema. Agora, antes de apresentar o meu convidado, deixa eu só te pedir. Você que ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Se inscreve, toca no sininho, também dá um pulo lá no Instagram. Segue a gente no Instagram, comenta, compartilha, interage com a gente, que isso é muito importante, não só pra gente aqui, mas para você também, porque afinal de contas a gente vai começar a entender o que é que você gostaria de ver aqui e com certeza vamos trazer, tá certo? E deixa eu apresentar meu convidado de hoje. Você no cinema recebe Dr. Paulo César Mello, advogado criminalista. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Que já me disseram, né, que você tem muitas histórias e histórias muito engraçadas para me contar. Muitos me conhecem, como eu já tinha comentado, muitos me conhecem da militância mesmo, do direito criminal, e aí gosto de dizer, aquele advogado de fórum, de estar lá presente, de conhecer os juízes, de conhecer os senhores delegados, de conhecer os promotores de justiça. Então, todos, a gente está ali para trabalhar e acaba fazendo essa amizade enorme, né? No direito criminal. Outros também conhecem, né? Eu gosto muito de brincar, eu acho que a vida ela é feita assim de brincadeira, senão a gente senão a gente acaba se atrapalhando, né? E outros me conhecem da faculdade, né? Eu sou professor universitário de penal e processo penal. Então, assim, muita gente conhece e, assim, por eu ter essa personalidade única de ser bem objetivo com as coisas, acaba sendo engraçado, né? Acaba sendo engraçado. E aí isso vai desde das relações mais próximas, como também até extremamente profissionais. Eu sou eu no fórum, eu sou eu na audiência e eu sou eu lá na faculdade, né? Acho que todo mundo me conhece pela minha personalidade. Direito criminal. É bem polêmico, né? Acho que o criminal, inclusive, é o foco, né? E aí eu costumo dizer que a minha matéria é uma das melhores da faculdade. Porque o aluno, quando ele entra no curso de Direito, né, ele vai querer ir lá o tribunal do júri, ele vai querer saber quantos anos de condenação e etc. Mas, assim, eu acredito que o direito criminal é a essência em si do direito, né? É aquela situação prática de mostrar que você conseguiu, né? De saber que uma liberdade é uma liberdade e de saber que uma condenação também é uma condenação. E que exige muito de você, assim, do profissional que vai por esse caminho, né? É sim. Porque a gente sabe que vocês lidam com muitas situações que, às vezes, tentam puxar mais para o lado emocional, né? Mas aí que você tem que ter um equilíbrio muito forte para trabalhar dentro do que é legal. Eu costumo dizer que é técnica, né? É técnica. E aí a gente não defende a pessoa, né? E sim o fato típico, antijurídico e culpável, que é justamente o conceito de crime para o direito penal, né? Não é a visão comum, fulano de tal praticou o crime. Não, a gente não analisa, não. Existe um conceito analítico disso. E é tudo técnico. Sim. Tudo técnico. Você já teve algum caso, tipo, que te tocou muito, que, puxa... Já, vários. Que eu faço crimes dolosos contra a vida, né? Que é o tribunal do júri. Bem, assim, é bem interessante, porque você tem que realmente se debruçar tanto na realidade dos fatos, como na parte técnica, se há algum erro, né, da acusação, porque está lá o promotor também para acusar, que se debruça, né? Inclusive queria parabenizar os promotores de justiça que estão lá fazendo o seu trabalho, né, também. E além de você ver a parte técnica e a parte fática, também você tem que ser bem ético, né? Eu entendo o seguinte, eu posso estar falando uma grande besteira, tá? E você pode corrigir, fica à vontade. Alguém cometeu um crime, ok, né? Na hora de trabalhar aquilo ali, existem dois lados. Né? Duas versões, é o que a gente fala no direito. O lado que quer ser representado ali pela defesa, e tem o outro lado que é da vítima, ou das pessoas que estão ali... Que é a acusação. Junto da vítima. Não, eu digo das pessoas que estão envolvidas no caso, não dos profissionais. Certo. Né? E aí eu estou, de novo, como eu enxergo as coisas. A pessoa que está lá do lado da vítima, ele quer porque quer que quem está sendo acusado seja detonado. E, ao mesmo tempo, quem está ali, né, como acusado, quer se livrar de todo jeito. Esse cenário, falando do seu ponto de vista como profissional, mas olhando como as pessoas que estão te vendo, né, do outro lado, ele é muito desconfortável
já foi muito desconfortável? Hoje você já consegue enxergar isso de outra forma? Como é? No começo é bem difícil realmente você saber, né, tratar a outra parte, Aham. né? Tratar a outra parte. Mas, com o tempo, você começa a entender, né, que existe um lado a ser defendido na parte técnica e jurídica, e até porque o juramento foi feito, né, lá na OAB para a gente tratar a situação aí, independentemente de quem seja, né, de quem seja. Mas ele tem esse direito constitucional da ampla defesa do contraditório e a gente está aqui, né, para fazer esse direito valer. Um lindo direito, né, até porque nem todos estão errados. Sim. É engraçado aqui no Brasil, e principalmente agora, né, existe um princípio chamado presunção de inocência, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, né? Na prática é totalmente diferente. Na prática ele já é culpado até que ele prove o contrário. Na verdade não é assim, é um princípio imediato que quem tem que provar é quem alega. Quem aponta tem que provar. Então é por isso que é mais confortável de você esperar. Quando a vítima, né, chega lá em tese, ou a família da vítima, é quem tem que provar. É o Ministério Público que está ali provar. Se houver dúvida, existe aí uma absolvição, porque na dúvida prevalece falei agora no princípio, prevalece a ampla defesa, o contraditório e o direito do réu de ser inocente, presumidamente inocente, né? Ou seja, quando não há, de fato, concreto, a prova da culpa, Aí há uma absolvição. prevalece. Tá, ok. Ou seja, na dúvida prevalece o réu. Tá. Eu vi recentemente o caso de uma advogada, mulher, que ela cuida de casos de homens em processo de separação. Ela defende homens, ela fala muito, ela promove isso, ela defende os homens no processo de separação, guarda de filho e tal. E aí eu percebi que existia um movimento ali que estava detonando, atacando ela por ser uma mulher defendendo homens. Né? E eu achei bastante interessante porque ela se posiciona de uma forma bem legal. E ela diz, poxa, não é sempre, não são em todos os casos. E os homens são, de fato, o grande vilão. Existem também o inverso, né, dessa situação. Isso é bem comum. Quando a gente diz que o advogado ele é indispensável à justiça, realmente, né? Eu acho que tem que ter alguém para suportar essa carga, né? Principalmente mediátrica, né? Como também da outra parte. Porque o senso comum ele não vê a parte técnica, só vê desse jeito. Sim. Mas ela defende uma situação, enfim. Eu acho que o advogado ele está aí para advogar, independentemente de quem seja e do que ele entende. Até porque a tese é um conhecimento, é justamente uma tese de defesa. E aí, a partir dos convencimentos e do princípio do livre convencimento do juiz, ele vai julgar, porque é interessante o processo. Eu não sei se você sabia, no processo criminal não existe mentirosos, exceto as testemunhas. Ou seja, as partes não mentem. As partes dão a sua versão do fato. Tá, ok. Só quem mente é a testemunha. Tanto é que existe um crime de falso testemunho. Mas as partes não mentem. Até porque, na tese de verdade e mentira, na verdade são apenas versões de fatos. Porque é muito singelo verdade e mentira no direito. Certo. Porque o juiz não estava lá. Ele tem que se convencer mesmo. Ele não estava lá na situação. Por isso que as duas partes elas têm que ser. E aí o ônus de provar seria da acusação. Tá. Nós aqui, antes de começar, a gente estava ouvindo duas pessoas aqui nos bastidores, duas jovens garotas, dizendo que tinham interesse de migrar, de fazer direito até de ir para a parte de criminal, né? Mas que por algum motivo não foram ainda. Você como professor, como advogado. A gente até comentava, né, que é brincando aqui nos bastidores, que eu acho que eu fui na probabilidade, eu fui um dos pontos neutros, né? Eu não imaginava, era um sonho meu também como elas, mas assim, eu não imaginava. Até porque ao meu redor eu não tinha condição financeira, né? Eu sou de São Joaquim do Monte, uma cidadezinha lá do interior. Eu costumo dizer que é onde o vento faz a curva, né? Ou seja, era bem esquecido, mas assim, eu tinha o sonho de exercer desde criança que eu sempre quis ser advogado. Então eu vivo hoje o que eu queria desde criança. Mas assim,
esse desenvolvimento para chegar hoje como professor universitário não foi fácil, né? Não foi fácil, tive que querer, teve que estar ali. Né? Eu acredito, assim, e aí é uma visão, né, de prática, né? Não só na advocacia, mas como estudante, né? Eu tive que abrir mão e abdicar de muita coisa, né, para chegar onde eu queria. Eu acredito que qualquer um, independentemente da condição financeira, verdade, você tem que ter você uma consegue, até dedicação porque muito intensa. eu fui assim, meu pai não tinha condição de me bancar, né? Não tinha condição. E aí foi quando eu vim para cá, né, do interior, servi ao Exército, fui do Exército, e aí eu percebi que dava para crescer. E aí eu vou estudar. Eu vim para cá há 14 anos atrás e eu fui trabalhar no Ceasa, cara, carregando e descarregando caminhão. Não foi assim, ele chegou e... Não, eu fui descarregar caminhão. Foi pro braço mesmo. Fui. Eu estava preparado, né? Não tinha esse porte de hoje, eu estava preparado, acabado de sair do Exército. E aí eu, né, comecei a fazer ali amizades e botando currículo e um negócio melhor. Um negócio melhor. Foi quando eu entrei numa empresa aí, multinacional, consegui angariar um valor, mas não dava para pagar a faculdade ainda, até porque eu já tinha família, e eu acabei tendo que recorrer ao FIES. Então, veja, o governo foi lá, me deu a mão, e aí eu hoje fiz a faculdade, não parei por ali, não parei por ali. Hoje, eu tenho 2 faculdades, formado em Direito, em Administração, eu sou pós-graduado em Criminologia, Perícias Forenses, Direito Público, sou escritor também, então, assim... eu nunca parei o meu sonho. Aí o resto é só consequência. Né? O resto é só consequência. Eu costumo dizer que, por exemplo, o advogado criminal ele tem que estudar. Sim. Meu avô dizia que você tem que tirar 10 na prova e 10 na vida. Né? É aquele ditado que tem o sábio, e o inteligente e o esperto. Sim. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então você tem que ter um pouco dos dois. Tem que estudar. Para ser criminalista, na tua opinião, você acha que qualquer pessoa consegue se adaptar fácil ou tem um padrão, um perfil que se encaixa melhor? Eu costumo dizer que é feito futebol. Né? Tem o craque e tem aquele cara que chegou lá no nome porque ele treinou excessivamente e exaustivamente. No direito também é assim. Né? Tem aquele cara que ele nasceu para aquilo. Né? Ele nasceu para aquilo. E falta só apenas ele se complementar. Porque assim, o direito, sem a leitura, sem o estudo, não dá, não vai, né? E existe aquela pessoa que nasceu com o dom de advogar na área criminal. É um perfil, não é para todo mundo. Mas eu queria tal. Às vezes entra e acaba se atrapalhando na advocacia como um todo, né? Mas outros são justamente o cansaço. Puxa, estou lá, eu vou aprender, eu vou assim, eu estou ali para ver, eu tenho que, né? Pergunta, apanha. Quando eu falo apanha é com a vida, né? Sim. Poxa, tal, né? Enfim, eu acho que há um perfil. Consegue descrever algumas características dessa, não? Por exemplo, o criminalista, ele tem que ter bons argumentos. Né? E conexões e entre pessoas. Então, eu acho que a parte criminal, ela é fantástica. Por quê? Porque há uma interligação. Né? Uma interligação. Quem é a pessoa? Não sei se você... eu acho que hoje já está bem mais atualizado, mas o direito criminal, ele trata pessoas... Quando a gente fala que o direito é igual para todos, a gente sabe que, né, é lindo na Constituição, mas assim, é para uns e para outros não. Na prática é um pouco diferente. Na prática é um pouco diferente. Então é quando você começa a ver que é necessário características, como o criminalista se portar bem, ter conhecimentos, né, no contexto prático, e estudar. Ele tem que ser inteligente. Né? Além de ser inteligente, ele tem que ser esperto. Porque às vezes você vê o ponto, você sabe o que é aquilo, mas tem que ficar quieto. Tem que ter um pouco de malandragem, no bom sentido, um pouco de malandragem. Um jogo de eu não queria cintura. dizer isso não, mas é verdade, não é a palavra correta. Mas é um jogo. É um jogo. Tanto é que, por exemplo, crimes dolosos contra a vida, ou até a petição de defesa é conhecido como peça. É conhecido como peça. Então, quem melhor se tratar, melhor convence. Ok.
Tratando dessa... E é legal que no Brasil, rapidinho já trabalhando, a nossa jurisprudência é quando existem alguns julgados parecidos, é muito flutuante, né? É muito flutuante, diferente de sistemas judiciais como os Estados Unidos, que aquela decisão vale para vários casos. Aqui não. Aqui não. Aqui, se o advogado ele for bom, né, referente a essas características, ele consegue reverter algo que parecia impossível. Uma informação, uma informação, consegue mudar o quadro. Uma prova que se deixou, né, se perder durante o tempo, uma má organização do sistema, né, sei lá, um fato policial que aconteceu e o processo penal vai dizer que aquele ato é nulo e eu consigo ganhar tempo até chegar numa prescrição. Tem essas... É uma estratégia, é um jogo, né? Essas variáveis aí, né? Quando a gente fala das minas que queria e tal, quando a gente fala de pensar como profissão, eu vi alguém falando que uma das profissões que tendem a ser extintas é advogado. Eu não creio nisso. Você acha? Não, nunca vai ser. Advogado, você mata um, aparece 50. Né? E assim, quando a gente fala aqui de computador, é porque o direito ele não é matemático. Ele precisa de algo pensante. Certo. Né, de momento. Eu acho que a robotização não alcança isso. Não consegue substituir o papel. Não consegue. É feito, por exemplo, o juiz. Eu acredito que, por exemplo, o advogado, ele é tudo. Né, ele é tudo no sistema jurídico. Porque quando o cara vem para mim, eu precisei julgar se eu vou pegar ou não. Note que eu já fui lá numa suposta sentença para ver, não, aqui dá para mim. Sim. Né? Note que eu já valorei antes do juiz. Na hora que eu conheci o cara. O juiz só vai valorar depois das provas dos autos. Eu não. Então eu já pensei, um robô não consegue fazer isso. Certo, verdade. Né? Um robô não consegue fazer isso. Então, assim, eu acredito que possa ser diminuída a quantidade pela quantidade de situações idênticas. Mas o direito criminal não é idêntico, cara. Todo dia é uma coisa diferente. Você acabou de falar agora, consegue ter várias... É uma jurisprudência flutuante. Flutuante. Né? Flutuante. Tem juiz que pensa de um jeito e tem outro que pensa do outro. Agora uma pergunta bem provocativa. E dá para ganhar bom dinheiro sendo advogado? Dá para viver. Né? Dá para viver. Eu acho que a advocacia, como eu também lhe disse, é um sistema onde é necessário que você esteja atrelado a esse sistema, né? Junto de pessoas. É uma profissão fantástica, né? Que eu, particularmente, eu amo o que eu faço. Eu saio de casa muito feliz. E o fato de ganhar muito dinheiro é uma consequência. Possa ser que eu ganhe ou não. Sim. Mas a melhor coisa do mundo é você fazer o que você gosta. Né? Às vezes pode vir um valor razoável e às vezes não. Não. Na verdade, eu fiz a pergunta mais brincando, né? Porque isso, na verdade, está em todas as profissões. Né? Você vai ver jornalista que vive financeiramente bem, jornalista que vive vendendo cachorro-quente. Isso vai para advogado, médicos, inclusive, né? Economistas, em todas as camadas, porque eu acredito que não é só o fator da capacitação profissional, também o emocional. É porque eu acho assim, quando a gente fala de ganhar dinheiro, eu acredito que é baseado na quantidade de cursos do Brasil de direito. Sim. Ficou um pouco assim, abarrotado, né? E aí acabou-se a qualidade, a qualidade dos profissionais. Aqui eu não estou falando do fato de ter passado numa prova da ordem ou não, eu sou totalmente a favor da prova da ordem, né? Mas assim, eu acredito que os profissionais automaticamente se prostituíram. Certo. O fato de não ter estudado, o fato de não ter um certo conhecimento, o fato de não ter um contexto ali de expertise, e aí acaba pegando situações que prostituem a profissão. Né? Eu, particularmente, conheci uma pessoa, inclusive eu o denunciei na OAB, que fazia audiência por R$30. Assim, cara, é um absurdo, né? É um absurdo. E a gente, como advogado, não pode deixar isso acontecer. E a OAB está lá. Eu cheguei, fiz a denúncia e a OAB tem apurado, né, de forma veemente. De certa forma mancha, né? Prejudica o trabalho, que está ali faz a coisa séria. Porque investindo, às vezes, e principalmente no criminal, a família não sabe da parte técnica. Eles querem, na verdade, quanto eu vou gastar menos. Né? E tem um cara lá que está lá, por exemplo, um crime de homicídio,
junto com o júri, é uma média aí de 20 mil reais. Cadê? Eu faço por 5, bicho. É complicado. Tá. Primeiro está abaixo da tabela da OAB, já vai responder esse processo administrativo. E segundo que acaba, né, aí penalizando os demais. Por quê? Porque a quantidade de crime é voltada para uma categoria que cobra menos e a gente que faz o trabalho de uma forma mais excelente, né, acaba se prejudicando pela quantidade. E quando vem para a gente já vem condenado e aí fica mais difícil porque é um processo de execução. Você pega 2 trabalhos, É. né? É porque o processo ele é um processo de conhecimento durante um processo e um processo de execução após a sentença. Tá. Que para muita gente não sabe. Poxa, mas o condenado está sendo julgado por outro juiz. É um juiz de execução. Não é mais aquele juiz que julgou ele referente aos fatos. É um juiz agora de execução. Existe uma lei específica de execução penal. Bom, show de bola. Então, dá para ganhar um bom dinheiro, né? Dá para ter um... Se tiver as características e tiver aquela sorte do profissional, né? E aí também tem que convir que tentando trazer a malandragem da vida, Da né, vida. ajuda muito. Ajuda. Por exemplo, eu não advogo só em Pernambuco. Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, por indicações. Tá. Né? Inclusive até de colegas que se sentem bem em fazer o processo administrativo, sabe que é bom, mas na hora do júri não tem a expertise. Sim. Né? E colegas advogados me contratam para eu fazer a parte do júri, né? Essa é a parte da colheita, né? Você A plantou parte isso lá assim, porque atrás. é interessante o tribunal do júri, porque é uma decisão não técnica. Não técnica. É mais do que a ampla defesa. Né? É a defesa total. É a defesa total. Então, na verdade, você vai convencer 7 pessoas leigas. Quando eu falo leiga do direito. Sim. Você pode até entender, né? Mas não tem aquela formação como um juiz togado. É no tribunal do júri que aquela coisa do emocional tem um peso muito grande. E às vezes ali a conversa, a expertise acaba destoando até a prova dos autos. A forma como você defende aquilo É verdade. pode trazer isso. Bacana. Olha aí, gente, vocês já podem pensar na possibilidade de cursar direito, viu, Kelinha? Só não tente matar ninguém, pelo amor de Deus. Doutor Paulo César Mello, obrigado por ter vindo até aqui, obrigado por ter batido esse papo com a gente. Obrigado por ter compartilhado aí dessas experiências. Ok, precisamos. Amanhã. Obrigado. E você que está aqui nos assistindo, por favor, não esquece. Vai aí, já segue a gente no Instagram, compartilha, curte, comenta. E no canal do YouTube, se inscreve, tá? E toca no sininho para receber todas as notificações quando a gente tiver um convidado como o Dr. Paulo César aqui. Bem bacana, com histórias bacanas para compartilhar, você ser notificado, tá bom? Forte abraço, até a próxima.